Graça e paz, Deus abençoe a cada um de vocês. Programa Palavra de Vida através do Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. E hoje, como havia prometido, a oração que Deus ouve, a oração que o Pai nosso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, receberá da sua vida, da nossa vida. Então, muito obrigado por você nos deixar e permitir entrar na intimidade do seu lar, aí aonde você está no trabalho, assistindo esta programação. Fique atento, uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai mudar a sua vida, porque a oração é o segredo. A oração é a comunhão, é a intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então essa comunhão, através da oração, te faz levar ao coração de Deus o que você necessita que aconteça na sua vida, não porque Ele esqueceu do que você precisa, mas para você lembrar como deve se pedir ao Senhor, chegar-se à sua presença. Então eu quero ensinar, antes de começar a iniciar a ministrar, nós queremos pedir a vocês. Se você tem sido abençoado, nos ajude, coopere com a obra missionária. E confira no nosso site, no YouTube oficial, tudo aquilo que você tem ouvido de mim. E se nós merecemos a sua confiança, então você nos abençoa. Quero fazer a leitura bíblica, adentrar já a leitura bíblica, que é Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6 adiante. Eu quero ler a oração que Jesus introduziu. Muita gente faz disso uma ladainha, uma oração de repetição, ou uma reza, e isso deve ser uma oração. Então isso é apenas, vamos dizer assim, frases ou colocações, ou sentimentos, ou emoções, ou razões, ou necessidades que nós precisamos na nossa oração, a nossa conversa com Deus, colocá-la de forma ampla, racional, inteligente, para que venhamos alcançar êxito naquilo que nós falamos com Deus. Então, oração é uma conversa com Deus, é abrir o coração. E aqui o Senhor Jesus nos dá, de uma forma clara, embora para muitos de uma forma enigmática, a maneira de como alcançar êxito na nossa oração. Pois bem, não esqueça, a oração muito pode em sua eficácia. Tiago, irmão de Jesus de sangue, disse isso no capítulo 5, verso de número 16. Então diz assim a palavra de Deus. Deixa eu fazer a leitura. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, lhe observando. E o teu pai que te vê, secretamente te recompensará. Verso 7. E orando não useis de vãs repetições. Está dizendo que a sua oração seja dinâmica, seja uma oração progressiva, seja uma oração em que você não precisa falar duas vezes a mesma coisa, porque o Pai é soberano em sabedoria e basta uma só palavra, embora as palavras não seriam necessárias, porque senão também o mudo estaria amaldiçoado, porque ele não soa o sentimento da oração por palavras, mas por sentimento que sai do coração. A Bíblia disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então, na verdade, quando a boca soa as palavras, ecoa as palavras, é porque elas já estão faladas, já estão registradas dentro do coração. Então, vamos prosseguir a leitura. Então, não fazeis vãs repetições, como gentios. O que é gentios? Aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que servem religiosamente a um Deus, ou aqueles que são ateus, aqueles que são dedicados ao prazer da carne, ao prazer da vida. Você lembra em Mateus 7, verso 13 e 14, que a porta é estreita, o caminho é estreito. O que quer dizer? Estreito é que nós temos que ter a certeza que para entrar no céu não é conforme nós desejamos, é conforme Deus delineou, decretou e estreitou o caminho e fez o caminho, direcionou para que nós
andássemos por ele. Então, estreitar um caminho estreito é o quê? É viver uma vida de renúncia, uma vida onde no início ela não tem prazer, mas ela passa a ser prazerosa quando Jesus passa a ser de verdade fato em nossa vida. Então diz o texto bíblico, e eu vou continuar a ler. Então, que os gentios, não faça como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes a Ele. Olha que coisa tremenda. Então, não adianta falar muito, fazer vãs repetições, como se só assim fosse ouvido, porque o Pai já conhece a nossa necessidade. E diz a Bíblia Sagrada, olha que coisa linda, verso de número 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14 termino. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Então é tremendo o que está nesse texto. Eu quero ler rapidinho também, junto convosco, o que está em Tiago, capítulo 1, verso de número 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência da carne. Então, verso 15, depois de havendo a concupiscência sendo concebida, quer dizer, você aceitou a sedução, a oferta do prazer da carne, o prazer daquilo que chamamos de pecado. Então, diz a Bíblia, então nós, ou aquele que assim faz, dar a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte espiritual, que embora a pessoa possa estar viva, andando neste mundo por mais alguns anos, ela já está morta se ela não se arrepender e converter dos seus pecados. Então, eu quero começar essa mensagem do versículo 14 para trás, ou do 13 para trás. Vamos inverter, em vez de eu começar do início da oração, vou começar do seu final, para você entender como você sairá abençoado desta programação em que o Senhor preparou para nós. Nunca esqueça, Romanos 8, 26 e 27 para começar. Você só consegue fazer uma oração e entender o que Jesus quis dizer aqui. Porque se eu não posso fazer vã repetição, eu não posso ficar orando, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e fazendo isso 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes como os religiosos. Eu não posso, porque está claro, explícito no texto. Porque se eu não posso fazer vã repetição, o texto eu posso ler em menos de 2 minutos o texto. E se esse texto é a oração, então depois de fazê-la, o que vai acontecer no minuto seguinte, se eu já li? Eu vou ter que repetir de novo. Então isso era apenas uma introdução para que a sua imaginação, ou a sua vida espiritual, a sua fé, a presença do Espírito Santo, ao você saber como deve pedir e chegar ao Pai, vai lhe ensinar como orar. Por isso é necessário saber, verso 26 e 27, é Ele que conhece a intenção do nosso coração. É Ele que conhece a intenção do teu coração, então Ele ensina como orar para chegar ao coração do Pai. Lembrando, todos vocês, que Tiago, capítulo 4, verso de número 3, diz lá assim, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis maus. Para quê? Por que pedis mal? É porque você pediu um Fusca e não ganhou a Mercedes? Não estava falando de bens materiais. Estava falando, vamos dizer, numa esfera espiritual geral. Porque a sua vida não pode consistir apenas de prosperidade financeira. Prosperidade em todo sentido. Aliás,
A bênção financeira é riqueza apenas. Mas muita gente é rico, mas continua miserável como pessoa, no caráter, eticamente, moralmente, e por aí vai. Então, o que está dizendo o irmão de sangue de Jesus? Pedis e nada recebeis. Por quê? Pedis maus, para gastardes em vossos prazeres. Não é que Deus não quer que você venha adquirir bens materiais, ter um bom salário e não desfrute dele, não. Ele quer que você desfrute, você comprou um bom carro, seja para a glória de Deus, não seja para você adorá-lo, seja um carro que você não tenha medo de botar lá alguém com chinelo de dedo sujo de barro, alguém que está molhado e você não vai colocar no teu carro porque vai estragar teu banco de couro ou o seu banco de curvinho ou sei lá. Você não pode colocar o seu carro num lugar, numa região de pessoas menos favorecidas, porque você tem medo do assalto. Então esse bem adquirido não é Deus, Deus não está nele, Deus não te abençoou, porque aquilo que Deus dá não acrescenta dores, só enriquece. Provérbios 10, 22. Então, o que ele está nos ensinando é isso, é que tudo que você pedir, Deus seja glorificado. Que você seja o senhor daquilo que você conquista e não tudo que você conquistou passa a ser senhor da sua vida. Então, diz a Bíblia em 1 João 5,14 assim, ó, esta é a confiança que temos em Deus, que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas como conhecer a vontade de Deus? Por isso que esse programa é Palavra de Vida, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Porque Efésios, capítulo de número 5, versículo 17, disse, para que conheceis qual é a vontade de Deus, verso 18, sejai-vos cheios do Espírito Santo. Não vos embriaguei com o vinho da contenda, mas sejai-vos cheios do Espírito Santo. Então, como que eu posso conhecer a vontade? 1 João 5,14. Vou dizer de novo, esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa conforme a tua vontade, ele dará. Então, às vezes nós oramos, as pessoas oram sem o Espírito Santo, e isso vai pedir apenas o que acha-se necessário na sua vida, porque olha pelo âmbito egoísta, pelo âmbito da sua própria pessoa e da sua casa. O verso de número 15 diz, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Olha que maravilha. Mas é isso de fato que acontece? É isso que de fato acontece na vida das pessoas? Não, as pessoas fazem penitências, fazem correntes e ficam julgando na sorte. Se Deus ouvir, amém. Se não ouvir, pelo menos eu não perdi meu tempo. Eu tentei alcançar o coração dele. Então, meus amados irmãos, eu quero que você entenda que esta palavra pode mudar a sua vida definitivamente. Então, eu vou começar de trás para frente. A última palavra de Jesus sobre a oração que o Pai recebe é: Pai, livra-me da tentação, pois do Senhor é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Aí ele repete, porque se perdoardes o vosso irmão, o vosso Pai celestial também vos perdoará. Então Jesus, ele está começando de trás para frente. Eu só posso ter êxito ao começar a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu vosso nome, venha a nós o vosso reino, o pão nosso de cada dia, etc e tal, se eu entender que eu preciso estar com o coração puro, porque oração diz assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você não pode começar uma oração, jamais Deus responde uma oração de alguém que ainda está com angústia, com rancor, com indiferença, de mal Belém, não conversando, falando mal do irmão, falando mal da irmã por trás e olhando a pessoa com ironia, olhando para a pessoa com desprezo. Então você viu que já na oração, minha senhora e meu senhor, a oração diz, quando você orar, papai, perdoa os meus pecados, como eu já tenho perdoado. Se você já tem perdoado, então evidentemente a sua oração vai começar com êxito. Então a Bíblia é clara.
Então ele está dizendo, por isso que 2 vezes ele fala, Pai, perdoa os meus pecados. No verso 12 ele disse, agora, nos livros da tentação, no verso 14 ele volta de novo o mesmo assunto. Então, o mesmo assunto, um só assunto ele repete 2 vezes, para fazer memorável em nosso coração, que o perdão só é fruto de um amor do Espírito Santo que me dá. Gálatas 5:22. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho esse amor. Eu tenho o amor da carne, eu tenho o amor que é conveniente. Mas se eu recebi o Espírito Santo, porque eu aceitei Jesus de fato, arrependido dos meus pecados, então esse amor fará com que eu perdoe a qualquer tempo, a qualquer hora, não importa a ofensa que me faça, eu estou pronto para perdoar aquele que me ofendeu. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, então, eu estou começando de trás para frente. Estou começando do verso 14 ao verso 6. Então, aprenda uma coisa. Pai, me livra das tentações. O que é tentações? Tentações são provocações do mal, do inimigo. Para quê? Para levar você a se inclinar para servir a vontade que satisfaz a sua carne, em qualquer esfera da sua vida. E a Bíblia diz em Números 32:23, o pecado acha o pecador. Então, por isso eu preciso aceitar Jesus, clamar pela presença do Espírito Santo. E por isso, Deus precisa ser o meu alfa, o meu início, o meu fim. Então, meus amados irmãos, como eu posso me livrar das tentações? Como podemos nos livrar das tentações? Elas são provocações, acabei de dizer, do mal, para que nós venhamos a consumar o pecado. A Bíblia diz em Zacarias 13:9 que há 3 gerações ou 3 partes do mundo. 2 expirarão e só a última restará os remanescentes. A primeira é os carnais, vão passar. Os religiosos, a segunda, também vai expirar, vai passar. Mas a terceira são os espirituais. Essa será provada no fogo, como se purifica a prata e o ouro, está escrito lá. E Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 13 ao 15. As nossas obras serão provadas no fogo. Aleluia! Então, a diferença de provocações, tentações e de provações. As provações, o Senhor usa para construir em nós, edificar em nós uma vida de fé, uma vida perseverante, uma vida forte, uma vida inabalável. Por isso que lá nós temos citado esse versículo, Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3, adiante disse Paulo, e nós também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação, ela produz o quê? Ela produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor que está em nós, derramado e dado por Deus através do Espírito Santo, não nos deixa ficar em confusão, em conturbação, por causa das provações. Mas as provocações é tentação. Satanás usa elas, porque ele sabe que nós somos inclinados ao mal. Aí eu quero dizer para ti, que o problema é que, por falta de conhecimento, as pessoas não entendem, muitas das vezes, como Satanás age na vida de cada um. Eu tenho dito e vou dizer neste programa, há uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Adão, no início de tudo, não tinha livre-arbítrio, ele tinha liberdade. Porque se ele tivesse o livre-arbítrio, Deus não teria colocado sobre ele e Eva, imposto sobre ele regras. Então não tinha o livre-arbítrio, ele tinha liberdade. A liberdade quer dizer, você está livre da condenação, você está livre de todo mal, se você acreditar que obedecendo a minha palavra, Adão e Eva, vocês estão abençoados, livres de todo mal. Então,
Liberdade não quer dizer livre-arbítrio, porque livre-arbítrio você escolhe o que você quer fazer. E pelo livre-arbítrio que Adão e Eva escolhem, eles são condenados. Passam a ser pecadores. Porque quando eu decido a escolha minha, o que acontece? 29:11 de Jeremias, Deus me dará o fim que eu desejo. Eu fiz a escolha. Nós somos réu das nossas escolhas. Então, não confunda liberdade com livre-arbítrio. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, meus amados irmãos, o Senhor estava dizendo, olha, você não pode se livrar da tentação se não for pelo poder do meu Pai. Só Ele pode. E eu vou lhe provar. Deus te livra da tentação, mas não te livra do pecado. Pastor, o que é isso? Não. Porque o pecado é a consumação da tentação. A tentação é a provocação. Se você aceita, nós lemos em Tiago, você aceita, engoda, enche o seu coração de entusiasmo, de êxtase por alguma coisa que você sabe que não está certa, ou por alguma coisa que você já até ouviu que é pecado e ofende a Deus, mas mesmo assim aceita fazer e cometer amanhã outro dia, você então fez da tentação ser consumada e se tornar pecado. Então Deus só pode me livrar do pecado se eu me arrepender. Então, eu fui tentado, fui vencido pela tentação, gostei da oferta, errei, mas agora eu me arrependo. Então o Senhor, Ele vai me perdoar. Então melhor do que eu ficar todo dia pedindo perdão por pecados obscuros e negros e pecados de morte, e vou explicar num desses programas, pode ser no próximo, o que é pecado de morte e o que não é pecado, aquilo que é pecado não de morte, enfim. E se eu entender isso, meus amados irmãos, nós antes de pecar, vamos ter a consciência que nenhuma tentação é maior do que o poder de Deus. Nós lemos, Deus ninguém pode tentar, porque Ele não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque Ele é 100% santo. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus não permite e não permitirá que o senhor e a senhora, você, seja tentado além do que você tem capacidade de suportar. Então, quando nós consumamos o pecado, não foi porque Deus foi covarde, Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós e nos entregou na cova dos leões. Não. É porque nós não entendemos o que Jesus está dizendo. E muitas das vezes, irmãos, a fraqueza de não conseguir resistir ao pecado é porque nós ainda guardamos mágoas, rancores. Somos propícios, se não estamos rancorosos com alguém hoje, propício amanhã. Desentender com alguém e guardar isso por dia, por meses e por anos. Isso acontece no meio eclesiástico, entre líderes que brigam e ficam de mal um do outro. Isso acontece em famílias. Isso acontece em toda a esfera da sociedade. Mas não devia acontecer dentro da casa de Deus. Porque houve um problema, tem que haver o perdão. Tem que haver, porque o meu envelope não vai me dar o perdão. O envelope não vai me trazer favor de Deus. Não. Eu posso até prosperar na riqueza, só no bem material, mas perder a salvação. Porque se não fosse assim, tantas pessoas que ofendem, matam, agridem, as pessoas com palavras e etc., não seriam prósperas. E você é inteligente? Será que toda pessoa próspera é 100% boa? Ela não ofende ninguém, ela não tem resquício com ninguém, ela não tem diferença com ninguém. Então Jesus estava dizendo, é claro, ninguém versus ninguém, por mais unção que tenha, Elias, por mais poder que tenha, Moisés, por mais força que tenha, Sansão, por mais inimigos que tenha vencido Davi, por mais glória que tenha alcançado Salomão, por mais amor que tenha adquirido, 1 Coríntios 13, verso 1 adiante, por mais certeza do que quer o jovem rico de Mateus 19, nós somos incapazes, nenhum deles foram capazes de vencer as tentações. Nenhum deles. Então, se não for por amor a Deus, se não for por total entrega que Davi faz no Salmo 51, verso 11 e 12, entrega, me dá um espírito voluntário. Eu quero te servir. Me devolva a alegria da salvação.
não retirando de mim o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nem o conhecimento bíblico, aliás, o conhecimento bíblico pode me enfadar no meu egocentrismo e me tirar da humildade. E me tirar da humildade, eu estou lascado. Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade, a recompensa para quem é humilde e para quem tem temor a Deus, é riquezas, honra e vida. O que adianta ter riqueza, mas não ter honra? É o povo do Lava Jato. Pode dizer, mostrar o dinheiro que tem, mas não pode ter honra pelo que conquistou, porque foi de forma errada. O que adianta eu ter riqueza, ter honra, mas a minha saúde vai de mal a pior, eu estou morrendo. Então a honra, não adianta me fazer ponte com o meu nome depois que eu morri. Aonde estarei, não consigo ver nem desfrutar. Não adianta ter dinheiro se eu não tenho saúde. Então, olha que Deus é tremendo. A humildade, o galardão. O que é humildade? A oração nada é mais do que Jesus dizendo: você quer receber de Deus a bênção? Se humilhe diante dele como? Quando você se prostra, que o melhor lugar para estar diante de Deus é de joelho aos seus pés. Então, humilha, porque quando eu oro pedindo a Deus, é porque eu já estou dizendo: Deus, eu não consigo ter o que quero por minhas próprias forças. Ou ainda que eu imaginasse, alguém dissesse que eu pudesse, porque eu sou capaz, eu estou dizendo ao Senhor na oração: eu não sou capaz se o Senhor não for comigo. Então é uma humildade, se humilhando. Então você se humilha, aí o galardão, a recompensa vem. Ele te dá riqueza, repito, em todas as áreas, te dá honra e te dá vida. Oh Deus maravilhoso, oh tremendo Senhor. Então, meus amados irmãos, como crer que a minha oração vai ser atendida? Então, Deus tem que nos livrar da tentação para não consumar o pecado. Eu tenho que, Deus só vai me abençoar, conforme João 15, versículo 7. Se a minha palavra permanecer em vós e a palavra permanecer em mim, é Jesus que é o verbo vivo, de João capítulo 1, verso 1, né? Ele está em mim, ele estando em mim, ele é luz, onde a luz não há treva, João capítulo 11. Então, se ele está em mim, então, meu amado, ele está em mim, e a palavra, ele está em mim, eu estou nele, a palavra também está em mim. Até inverti, porque se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, enfim, tudo que pedirdes, será vos feito. Então, meus amados irmãos, como que eu posso ser abençoado? Mateus 26, 41, vigiai e orai. Ação e oração. 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, vigie, para que não caia. Aí eu disse agora há pouco, no mesmo capítulo, no 1 Coríntios 10, agora verso de número 13, Deus não permitirá que você seja tentado, além do que você é capaz de suportar. Então, por isso é que nós precisamos orar. Mas eu vou ensinar, a oração tem que ter adoração. Jesus vai ensinar. Então, você está vendo que a oração não é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não. Você vai fazer tudo isso de uma forma diferente. Então, meus amados irmãos, Deus nos livra da tentação. Mas, repito, não do pecado. Então, nós temos que vigiar. Para onde os nossos olhos estão indo? Para quem estamos dando nossos ouvidos? Lembra do Salmo 1? Eu não posso andar nos conselhos dos escarnecedores, nem as suas mesas sentarem. Só se for para me pregar o evangelho. Como Jesus sentava, pregava o evangelho. Então Jesus era um influenciador, nunca influenciado. Então, por isso é que nós, e você já deve ter percebido, a gente só se arrepende depois do pecado. Você já percebeu? Porque nós só reconhecemos que erramos depois de consumado o erro. Porque se nós reconhecêssemos na tentação que estamos indo para o pecado não seria consumado. Nós lemos o verso 15. E o salário dele é a morte. A pessoa está morta espiritual. Morto espiritual, a sua oração não tem poder. Não é a oração de um justo, porque a Bíblia é clara. O Senhor tem prazer na oração do justo, Provérbios 15, verso 8. O sacrifício, as ofertas, os holocaustos, tudo que os ímpios, os pecadores empregam ao Senhor é abominável, é repugnante a Ele.
mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus se alegra com a oração do justo. Aí aquele versículo que eu disse agora há pouco, Tiago 5,16. Então a oração do justo muito pode sua eficácia. Se a sua oração não está causando de fato efeito, você precisa melhorar. Você precisa reconhecer que você precisa entrar na dimensão da santidade, da pureza, ser uma pessoa imaculada, sem ruga, uma pessoa que está lutando e crendo dentro da casa do Senhor e na sua palavra, que igreja não é lugar para buscar o nosso propósito, mas sim para cumprir os propósitos de Deus. O mundo não foi criado por acaso, havia um propósito do Senhor. Então, meus amados irmãos, Lucas 21:36, vigiai em todo o tempo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, porque o diabo está em nosso derredor, procurando a que ele possa tragar, mas devemos resisti-lo firmes na fé, porque outros irmãos como nós estão passando lutas. Que lutas são essas? As lutas da carne, a tentação, porque o Satanás, ele fica nos tentando, ele quer que a gente erra. E aí, aprenda algo, quando grandes bênçãos estão para chegar na sua vida, talvez você nunca tenha percebido, porque você consumou o pecado antes de receber a bênção. Ele te cega. Então, quanto mais você é tendencioso a cometer erros terríveis, você pode não saber, é grandes bênçãos que Deus tinha para você e o Satanás quer te liquidar. Por isso que muitas pessoas, nunca o Satanás parece que nunca bateu na porta delas. Por isso que elas dizem que nunca nem precisa de Jesus, que ela diz que já tem Jesus. E você disse, eu estou na igreja, estou buscando o Senhor, estou orando, estou fazendo corrente, estou indo para o monte, estou jejuando e nada me acontece. Receba esta palavra, Deus tem projeto na sua vida, Ele tem um plano para te abençoar. Lembra Judas no capítulo 27, verso 3 adiante de Mateus, ele só se arrepende, aliás, o remorso acontece depois que ele reconhece que ele traiu a pessoa errada. Então, meus amados irmãos, Deus, repito, não nos impede de pecar. Porque Ele é mau ou porque o Satanás é dono do mundo. Não, Deus é soberano, sempre foi soberano. Tudo é dele. Salmo 72, 11. Uma vez disse Deus, duas vezes ouvi, o poder pertence a Ele, acabou. Não existe outro Deus além dele, Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu. Não há ninguém acima dele. Então, em o nome do Senhor Jesus, a Bíblia disse no verso 13, nos livra da tentação, pois do Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, se nós tivermos essa comunhão com Ele, Ele vai nos abençoar. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é clara, Jesus só veio como homem para tomar de Satanás o que Satanás tomou do homem, porque de Deus ele nunca tomou, porque Deus é soberano. Se Deus é soberano, por que ele viria à terra como Deus? Por isso que Filipenses 2, versículo 6 adiante, e Jesus, sendo o próprio Deus, não usurpou ser como Deus, mas se fez homem, se esvaziou de si mesmo, se tornou semelhante a nós, porque ele tinha que vencer Satanás como homem e tomar de volta como homem o que Satanás havia roubado do homem no Éden. E aí, quando nós aceitamos Jesus e nós somos cheios do Espírito Santo, essa autoridade, essa unção da oração começa a transformar a nossa vida e a vida de pessoas. E você pode crer, pelo que você vê no meu site, você pode acompanhar da obra, um homem, eu sou muito isolado. Por quê, pastor? Porque Deus me chamou como profeta. Eu sou chamado de pastor, mas eu sei que o meu chamado é um chamado árduo, é um profeta. E isso traz alguma vantagem, alguma glória? Sou melhor que ninguém? Não, pelo contrário, me traz, muitas das vezes, muita angústia, porque é muito perseguido o profeta, porque o profeta não manda recado. Eu estou pregando e de repente vem a voz do Espírito Santo, fala isso e fala aquilo. Então, o esboço não prevalece mais. Não prevalece quem está atrás, não prevalece quem está à frente, nem ao lado, prevalece quem lá de cima está falando comigo e me chamou a falar. Então, meus amados irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você receber o Espírito Santo, porque você já confessou Jesus, Ele vai te ensinar a orar,
como nós dissemos, Ele é que te ensina a orar, Romanos 8, 26, 27, lê quantas vezes for necessário, você vai ver como que vai mudar a sua vida. Então eu disse para você agora, as nossas escolhas, por causa do livre-arbítrio, que começou de Gênesis 3, versículo 1 em diante, arrebentou com a humanidade. Adão, repito, pecou, não porque ele tinha o livre-arbítrio. Deus deu liberdade. E a minha Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que Deus está dizendo? Olha, faça o que você quiser. Você tem a liberdade aí, ó. Esse é o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio começa depois do pecado. Antes do pecado é só liberdade. Então, faça o que você quiser. Porque segundo Coríntios 3,17, aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Então, antes do pecado, o Espírito Santo estava lá. Mas Adão e Eva decidiram a fazer o que eles queriam, perder a liberdade. Liberdade, meus amados irmãos, é você andar todos os dias, certo que Satanás não tem poder sobre a sua vida, que é Provérbios 26, 2, a maldição que lançar sobre a tua vida. Se o Satanás chegar na tua vida por causa de mandinga, obra de macumbaria, inveja, isso, aquilo, demanda contra ti na justiça de qualquer esfera, se você é uma vida correta, a Bíblia diz, não encontrará repouso, não terá êxito. Sabe por que nós perdemos muita batalha? Por causa de Lamentações 3,39. Por que reclamas o homem das suas angústias, das suas tribulações, se tudo provém do seu pecado? Pecado, repito, fruto, porque eu aceitei a tentação. Então, eu comecei de trás para frente, Senhor, nos livra da tentação. Então, como eu posso conhecer o que é tentação? Se eu conheço o que é provação. Se eu conheço o que é santificação. Então, meus amados irmãos, em um nome do Senhor Jesus, eu não quero livre-arbítrio para a minha vida. Eu quero liberdade para a minha vida. E quando eu digo eu não quero livre-arbítrio para a minha vida, eu estou dizendo, Senhor, receba a minha vida. Eu entrego ela nas tuas mãos, para que o Senhor faça exatamente o que tu deseja que seja feito. Por isso, queridos irmãos, nunca esqueça, o pecado dá prazer enquanto mata. A santificação sacrifica enquanto dá vida. Então, meus irmãos, como posso crer no livramento das tentações? Levíticos 22, 32. Eu sou o Deus que te santifico. A glória dele. Romanos 16, 27. Todo bem que acontece na nossa vida, honre a homens, mas glorifique e adore somente ao Senhor. Mateus 26, 41 disse Jesus, embora o espírito está pronto, a carne é fraca. Sabe por quê? Eu já disse num programa. O espírito é alimentado de cima e a carne é alimentada por baixo. Saiba disso, saiba as suas limitações. Porque se eu conheço as minhas limitações, eu vou implorar, eu vou clamar. Não para que Deus me dê dinheiro, para Deus me dar isso, me dar aquilo, saúde, não. Livre das tentações, porque se me livrar, e como ele livra das tentações? É colocando o Espírito Santo. Aí você continua orando, na oração que eu vou ensinar ainda, nesse programa falta poucos minutos, você vai orando, adorando a Deus, glorificando a Deus, porque uma oração tem que ter adoração, eu vou te provar aqui o que Deus está dizendo, através de Cristo, aí você será abençoado. Então, repito, que é livramento das tentações. Então, lembre como começou esse programa. Você precisa arrancar qualquer angústia, rancor, relacionamento em que você teve problema, inimizades, porfias, invejas. Aprender a perdoar e amar. Nunca faça nepotismo ou proselitismo dentro de uma igreja, dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Pastor, pecou contra mim. Pedro fez essa pergunta em Mateus 18, 22. Quantas vezes devo perdoar o irmão? 70 vezes 7, que é 490. Aí ele faz a pergunta de novo, em Lucas 17, 4. Aí o Senhor disse, se alguém pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, perdoai. Só imagine.
o seu marido te trair 7 dias, 7 vezes no mesmo dia, o senhor tem que perdoar. A sua esposa traiu o senhor 7 vezes no mesmo dia, o senhor tem que perdoar. Alguém bater na tua cara 7 vezes no mesmo dia, o senhor tem que perdoar. Ei, pastor, um obreiro seu cometeu um erro 7 vezes no mesmo dia. Vamos chamar ele de bandido, de pilantra? Vamos chamar ele de à toa? Ou vamos entender se ele precisa de libertação? Aliás, pode ser que ele nunca foi liberto, embora ele possa ter uma credencial. Embora ele possa ser, não importa, eu não estou falando de Assembleia de Deus, estou falando no geral. No geral. Porque senão não tínhamos tantos pastores se suicidando. Como é que aquele que prega a vida está tirando a sua vida? No mundo inteiro está acontecendo. No mundo inteiro. É pastor, é pastora. Ah, esse nunca foi pastor. É isso que eu estou dizendo. Quem sabe essa pessoa foi separada pelo homem para ser obreiro e nunca foi separada pelo Senhor e ungida com o Espírito Santo, como foi Jesus em Atos 10:38. Deus, porque Jesus foi separado por Deus e o Senhor ungiu com o seu Espírito Santo e ele então foi bom para todas as pessoas, curou e fez tremendos milagres, está escrito e registrado. Então, meus amados irmãos, perdoar não é fácil, mas é necessário. Então, você quer que a sua oração tenha êxito em 2020? Limpa seu coração hoje. Liga para alguém que você cometeu uma ofensa. Liga para alguém que você magoou. Liga para alguém que você não tem estado de bem. Que você sabe que você errou. E você acha que não é o seu orgulho. E muitas das vezes Satanás faz assim, justamente para a gente não pedir perdão. Ele diz, não, a culpa não é sua não. Você acha que é Deus. Não, ele tem que pagar. Ela tem que pagar o preço para ela aprender. Mas, na verdade, é Satanás. Porque ele não quer que você conserta. Para você e ele ficar complicado. E sem a bênção. Aí a sua oração, você vai recebendo migalhas da vida, como se Deus estivesse te dando a bênção plena. Não, Deus tem bênção plena para a tua vida. Já falei, repito, é tão pouco esse programa, mas eu tenho que falar de novo. Eclesiastes 2:26, se você agradar a Deus, Ele te dará conhecimento, sabedoria, alegria e prosperidade, porque o ímpio vai trabalhar para te enriquecer, está escrito. E se você não perdoar, Mateus 5, verso 23-26, você não pode entregar a tua oferta, tu tem que deixar a tua oferta e consertar, porque senão a sua oferta não é recebida no céu. Recebe dentro de uma igreja, recebe o ministério na conta bancária, mas não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Então o seu dinheiro não está causando bênção nenhuma para você no mundo espiritual. Tiago 5, lindo, verso 19 e 20, olha que coisa linda, que eu vou ler para você, olha. Diz assim, olha, mas irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará ele da morte, salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Oh, maravilha! Louvado seja Deus! Então, meu irmão, quando você perdoa, você está disposto a fazer o que fez aquela mulher pecadora em Lucas 7, capítulo, verso 36 a 48. Ela veio com um unguento num vaso de alabastro e por detrás de Jesus ela unge os seus pés e rega com as suas lágrimas, o beija e unge os seus pés, e ela foi perdoada na casa de um grande fariseu rico que não recebeu Jesus como ela. E ele disse, só quem sabe o quanto é perdoado, sabe o quanto deve amar. Oh, Espírito Santo do Senhor. Aí Deus vai nos ensinar, verso 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que Jesus está dizendo isso na oração? Quando você for orar, nunca peça a Deus o pão de amanhã. O pão nosso é para você aprender. Viva cada dia um milagre, porque se Deus te der o pão, você orar hoje, para Deus te dar o dinheiro do mês que vem, você não precisará do milagre amanhã, porque o de amanhã Deus já te deu hoje. Então Ele quer que todo dia nós tenhamos essa humildade, essa humilhação, prostrado diante do seu altar e dizendo, Deus Pai, é o pão nosso de cada dia. E quem é o pão nosso de cada dia? Oh, aleluia, não é só a comida material, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele dia que parece que Jesus está em silêncio, aqueles dias que parece que Deus não está falando contigo, e você disse, Deus me deu Jesus de hoje, a revelação do seu Filho de hoje, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia disse lá em Êxodo 16:20, Deus disse, não guardais o maná, a comida que vou dar para vós hoje, amanhã darei mais. Eles não creram.
e começaram a guardar. A Bíblia diz no verso 20, apodreceu, deu muito bicho e mau cheiro. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas pessoas morrem deixando a conta farta. E o corpo está mal cheiroso na cova e os vermes o comendo, o corroendo todo. Então, viva cada dia o seu dia. Ore com sabedoria. Oh, Deus me dá riqueza. Não. Lembra de Lucas capítulo 12, Mateus capítulo 6, porque andais solícito pela vida, pelo vez de vestir, de beber, de comer, descansai no Senhor, porque o vosso Pai conhece a vossa necessidade. Então oração não é para ficar pedindo, me dá isso, me dá aquilo. Oração para dizer, Senhor, faça na minha vida o teu querer. Vou chegar lá, já estou quase terminando. Mateus 7, 9, olha que lição. Jesus disse, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, lhe dá pedra? Sabe aonde eu vou? Mateus 4,3. Olha que revelação linda. Satanás disse, se tu é filho de Deus, dê ordem a essas pedras para virar pão. Era como se Jesus dissesse, se papai quisesse me dar pão, não teria colocado essas pedras diante de mim. Há tempo para todas essas coisas. Eclesiastes 3, verso de número 1 ao 15. Tudo que vai acontecer, já aconteceu. Pastor, como eu sei que o meu fim será bem? Se você tem desejo de glorificar, adorar, orar e buscar o Senhor para propósitos divinos, para de pedir só pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua vida sentimental, pelo seu sucesso, pela fama. Começa a pedir ao Senhor. Senhor, me usa conforme a tua vontade. Sem o Espírito Santo, repito, é impossível. Provérbios 30, verso 8 e 9, me dê apenas o necessário. Não me deixe pobre para que não venha roubar e profanar o teu nome. E nem rico para que não venha te esquecer no momento da minha riqueza. Aleluia. A Bíblia diz, é claro. Salmo de número 32, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e é coberto. Olha que maravilha. Coberto quer dizer, Deus não expõe. Deus pode anular. Quem sabe você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de adultério, de prostituição, você está fazendo coisa errada, está defraudando no trabalho onde você está trabalhando, você está errando com o seu líder que confiou em você, um ministério, confiou em você, uma congregação, confiou na senhora, uma congregação, a senhora que é bispo, é pastor, enfim, não importa o ministério. Quem sabe? Deus não quer te expor. Então se arrependa antes que seja exposto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Que maravilha, oh Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Olha, meus amados irmãos, verso 10. Venha o teu reino, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é isso? Romanos 14, 7. 17, diz a Bíblia, o reino de Deus não consiste em bebida, em comida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Espírito Santo, clame Ele, você vai ver a sua oração. Olha, Hebreus 11, 27, meu amigo, diz a Bíblia que pela fé, Moisés não teve medo do rei de Faraó do Egito, não teve medo das consequências, porque diz a Bíblia, ele manteve firme, porque ele viu aquele que é invisível. Só o Espírito Santo te dará a visão de Cristo, te abençoará. Aleluia, que maravilha. Sabe o que é isso? Venha a nós o teu reino. É dizer para Jesus. Então, meus queridos irmãos, venha o teu reino, Deus, seja feita a tua vontade. Mesmo que os seus olhos deslumbrem, não deixe que o teu coração deslumbre conforme os teus olhos. Porque Mateus 6, 21, onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Faça o Senhor Jesus o teu tesouro. Decida dizer, Senhor, entra na minha vida. Você já viu esse jargão? A vida passa rápido, tem que aproveitar muito. É isso que faz muita gente pecar. Porque quando eu penso que a vida passa rápido, eu tenho que aproveitar muito, nada mais é a convicção que após a morte para o mundo que eu vou, é uma desgraça. Porque se eu creio que realmente é um lugar de glória, a morte é só um detalhe. Faça a sua vontade na terra como no céu. Por que na terra primeiro? Porque se eu não permito que Deus domine, eu não consigo deixar Deus dominar,
a minha vida na terra, como é que vou permitir que ele domine no céu que eu não conheço e nunca vi? Meu Deus, há pessoas que passam tanto perrengue nessa vida que só aceitam ir para o céu se for para sentar no trono de Deus ou do lado de Deus. E Tiago e João experimentaram isso em Marcos 10, 37, quando a sua mãe foi pedir isso. E pagaram um preço muito caro, porque acharam que era simples. Receber glória, receber honra, ter coisas especiais, um lugar, uma cadeira cativa no céu. Então, Isaías 48, 11, Deus disse, não darei a minha glória a ninguém. Paulo 3, de Filipenses, verso de número 8, tenho por tudo perda, tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Atos 20, 24, não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o propósito, a vontade de Deus para a minha vida. Gálatas 2, 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tiago 4,15, antes de dizer que farei isso ou aquilo, devo dizer, se Deus quiser, faça a tua vontade, é isso. Mas muitas das vezes somos levados ao egoísmo, à nossa necessidade. Verso 9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, sabe o que é isso? Pai nosso. Deus não busca exclusividade, Ele busca intimidade. Pai nosso. Ele é da Assembleia, ele é da Batista, da Presbiteriana, é da Metodista. Deus é de todos que o clama e suplica. Ele é do pastorado, pastor B, do bispo A, do bispo P, do apóstolo A, do apóstolo B. Não, Deus é de todos, Pai nosso. Não sejamos egoístas. O Deus que você deseja que te abençoa, tem que abençoar o próximo. Então quando você vê alguém abençoado, agradeça a Deus. Pai nosso, não faça dele um Deus somente seu. Aleluia, louvado seja Deus. Lembre de Salomão, escrever Eclesiastes 5:2. Não se precipite em falar com Deus, mantenha o seu lugar aqui, porque o de Deus é dos céus. Cuidado, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificar, o que é isso? Adorar a Deus. Salmo 29, 7, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Não levar o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7, adorar, santificado seja o teu nome. Não faça oração sem objetivo, sem foco. Faça uma oração. Por isso que eu falo que o Espírito Santo vai colocar em ti. Aleluia, porque Ele conhece a intenção do teu coração. Lembre, não clame ao Senhor se você não está disposto a viver a santidade. Levíticos 20 e 26. Sede santos porque eu sou santo. E Pedro vai repetir isso. Levíticos de número 22, verso 32. Eu sou o Deus que vos santifico. Aleluia. Maravilha, Jesus. Oh, meu Deus. O programa está chegando ao fim. E eu quero terminar dizendo para você. Sua oração terá êxito. Quando você entender, quando Jesus diz, quando for de orar, entre para o teu quarto. Deus está pedindo um lugar especial. E aonde é o seu quarto? Onde é a casa? Onde está na tua casa? O teu aposento. Oração. Às vezes a gente tem até em casa uma capela, um lugarzinho de oração, mas o nosso coração não tem lugar para orar. A oração não pode ser ecoada de palavras, ela tem que vir do coração. Cheio, porque o Espírito Santo foi derramado sobre mim. Então lembra de ter na sua casa sim. Busque intimidade, não exclusividade, que eu já disse aqui, e Deus vai te abençoar. Lembre de Isaías 35:8, haverá uma estrada que se chamará o caminho da santidade, e o imundo não passará por este caminho, pois será para os que andam no caminho da santidade, isto é, intimidade. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz, Pai que está no oculto ou no secreto verás. O que Deus está dizendo isso? Não ore, não espere que você sinta arrepio. Eu tenho que ver Deus, eu tenho que ver luz. Não fica frustrado porque alguém às vezes contou que viu uma luz no seu quarto, às vezes até mentira, às vezes exagera. Procure a sua vida com Deus sem ficar buscando referência dos outros que possa isso prejudicar a sua fé. O Pai está dizendo, segundo Crônica 16:9, os olhos estão sobre toda a terra, procurando de coração puro. Ele vai te abençoar, Ele está lá. Lembra de Gênesis 4:10?
A Bíblia diz, o Senhor disse, ei, Caim, a voz de teu irmão clama na morte. Deus estava lá, até na morte. Salmo 139, 7 ao 12. Aonde me esconderei de ti? Se for para trevas, lá o Senhor estará. Isaías 49, verso 15. A mulher, uma mãe pode esquecer o seu filho, mas eu jamais esquecerei. Aleluia. E aí, Deus vai me dar uma grande lição. A gente ser abençoado. Não, se você olhar para Deus só como Deus, peça. Mas se você olhar a Deus como Pai, espere nele. Não faça vãs repetições, já disse. Seja uma oração dinâmica, progressiva. Aleluia. Não precisa mudar a voz. Provérbios 16, 3. Confia no Senhor as tuas obras e os seus planos serão estabelecidos. Busque o Espírito Santo, irmão. Estou terminando. Chegou ao fim. Porque Ele sabe o dia, a hora, a estação de tudo conforme Deus quer entregar nas tuas mãos. Faça isso. Não vos assemelheis aos gentios. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que hoje você viva o que eu vou deixar. 34:16 de Isaías. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra, porque a boca do Senhor o diz. Senhor, meu Deus e meu Pai, termina este programa agradecido ao Senhor e estenda minhas mãos, abençoando esse irmão, essa irmã, abençoando, meu Pai, que esta oração que o Senhor recebe tenha chegado de uma forma poderosa no coração desse grande líder, no coração desta grande líder, essa senhora, nessa família, nesta igreja, nessa congregação. Meu Deus, eu abençoo em nome do Senhor Jesus a minha vida, que eu seja luz, que eu seja exemplo, que eu não caia, meu Deus, nas tentações. Livra-nos dela, Pai, para que não venhamos consumar o pecado e o salário e a morte. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, certo de que esse povo seja alcançado pela tua imensa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém, graças a Deus. Olha, um beijaço no seu coração, deixa aí para você essa mensagem. Até o próximo programa, querendo Deus.